Olá, meu amigo Fera, aqui é o professor Diego Assis, para uma aula de introdução aos estudos históricos. Na realidade, a gente vai resolver uma bateria com 10 questões do tema de cultura e história e as correntes históricas, mais especificamente. Essa aula a gente já teve no presencial. Eu vou colocar o link na descrição do post deste vídeo para que vocês possam baixar o material em PDF, resolver. E a ideia é sempre que vocês resolvam, ou então pode até ir acompanhando, né? Vai vendo o vídeo, quando eu entrar na primeira questão, pausa o vídeo, lê a questão, resolve e depois vai para o vídeo. Se não conseguir, se não estiver saindo, assiste o vídeo todo para ver. A intenção é que com o máximo de repetições possíveis dessas questões, vocês consigam aí se sair bem quanto a esse assunto. Então vamos aqui somente a uma breve revisão quanto ao nascimento da história como ciência propriamente dita. Ela ocorre no século XIX, mais especificamente na história positivista ou metódica. E aí nós temos aqui algumas ideias, né? Quais são os focos de importância da escola metódica? As grandes personalidades, os grandes heróis, os grandes estadistas das civilizações e dos estados. E suas fontes históricas mais importantes seriam fontes escritas, monumentos e documentos oficiais. Documentos oficiais são aqueles produzidos pelo Estado. Aí a gente sempre reforça que isso limita demais, né? Apenas fontes escritas, e quando não havia escrita durante a pré-história. E os monumentos, o que é que está faltando aí nessa escola de pensamento histórico, né? Quando a gente tem aí a passagem ainda no mesmo século XIX do materialismo histórico ou marxismo histórico. E aí nós temos como principal foco de importância as lutas de classe e as relações econômicas. Isso é, as relações de produção se tornam as fontes. Essas relações de produção a gente viu uma tabelinha, tem na ficha de vocês também. E os dados econômicos seriam a principal fonte de pesquisa dessa corrente. Com o passar do tempo, ainda sentiu-se uma limitação nesse tipo de pensamento e aí buscou-se a ideia de que uma história mais ampla, deveria ser mais ampla a partir do momento que nós estudamos agora a cultura e a memória. Como tudo que é produzido pelo homem é cultura, então tudo é história, né? Tudo que foi produzido ou que deixou até a desejar nas produções humanas, a gente usa como fonte de pesquisa histórica. Aí, veja só, o materialismo e a escola dos análises, quando vem em questões, elas são afirmativas verdadeiras, na maioria das vezes. E a escola metódica, quando vem uma questão, uma alternativa, na verdade, normalmente é porque ela está falsa. A gente vai responder uma questão parecida com essa, a questão 7 da nossa bateria de questões, questão 8, desculpe. E mais à frente eu vou colocar uma outra bateria de questões, essa já especificamente para o pessoal do SSA 1, mas que servirá também para vocês do Enem treinar e entender, quando eu sempre falo, né, quando vem uma afirmativa com um embasamento na escola metódica, a alternativa está falsa. Então a escola metódica não é uma corrente de pensamento? O problema é que ela é pouco aceita hoje, já que a gente trabalha com a ideia de que tudo é história. Então vamos seguir aqui para a nossa primeira questão, a questão do Enem 2014. Essa questão bem interessante, que ela tem algumas pegadinhas. Ela diz assim, ó, queijo Minas vira patrimônio cultural brasileiro. Daí o texto começa. O modo artesanal, isso aqui é importante, de fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira 15 como patrimônio cultural imaterial. Opa! A gente sabe que existe cultura material e imaterial. A material é aquela praticamente que eu posso pegar, a imaterial são técnicas, práticas e ações feitas pelo homem. A gente já teve também a explanação sobre isso na aula presencial. Então, continuando aqui, ó, é o modo de produção, não é o queijo em si não, minha gente, é o modo artesanal de fabricação do queijo. Então, nesta quinta-feira 15, como patrimônio cultural e imaterial brasileiro, pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O veredito foi dado em reunião do Conselho, realizado no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica
ele deu outra dica para que a gente precisa para encontrar a questão verdadeira, a alternativa verdadeira, de fabricação artesanal do queijo, está inserida na cultura do que é ser mineiro. Então, ele deu aqui, ó, o que eu deixei em destaque são as dicas da questão, né? O modo artesanal de fabricação, é uma cultura imaterial, a técnica, entre outros. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado aí. Então, ele quer a mesma categoria. Que é uma categoria de quê, Diego? Uma técnica imaterial ou modo artesanal. Então, vamos ver aqui as alternativas que eu tenho. Letra A, o Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento, ele se enquadra, minha gente, como um patrimônio arquitetônico. Olha. Então, você tem aqui a parte da arquitetura. Lembrando um detalhe importante, né? Todo patrimônio arquitetônico, ele tem um entorno ambiental também como sendo tombado. A alternativa aqui está o quê? Letra A está falsa, porque eu quero uma cultura imaterial, uma técnica, uma categoria, certo? Letra B, Tiradentes Esquartejado, pintura do Pedro Américo, de 1893. Isso aqui é uma pintura, não existe uma obra de arte parecida com essa ou igual a essa. Ela é única, então ela se enquadra como patrimônio material. A alternativa está falsa, porque eu quero um patrimônio que seja imaterial, um modo artesanal e uma técnica. E aí a gente tem aqui o ofício das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo. Por ser um ofício, é uma técnica imaterial, ou seja, a alternativa correta que se enquadra na produção do queijo Minas artesanal. Certo? Então, a alternativa aqui como cultura imaterial verdadeiro, letra C. Vamos analisar as outras alternativas. O conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. É um patrimônio histórico? É. O problema é que você tem aqui tanto a parte arquitetônica quanto a paisagística. É igual à letra A. E o entorno ambiental, isso se classifica como patrimônio material. Aff, Maria, minha letra está horrível, vai ficar assim desse jeito mesmo. A alternativa está o quê? Falsa. E o sítio arqueológico e paisagístico da ilha do Campeche, em Santa Catarina. Um ambiente bonito, com certeza, né? Mas é um sítio arqueológico e paisagístico. Duas categorias para patrimônio, o que, minha gente? Material. A alternativa também está falsa. Todos são patrimônios, todos são patrimônios nacionais. O problema é que ele queria apenas o patrimônio imaterial, alternativa letra C. Vamos para a questão 2, uma das questões que eu julgo mais difíceis da prova do Enem até os dias de hoje. Dá uma pausa no vídeo, responda essa questão, pelo menos lê ela toda, tenta pegar aí o que é que você não sabe e eu vou tentar te explicar agora, tá bem? Vamos lá. É uma questão que vai para a base da memória. A Idade Média é um extenso período da história ocidental, ou do Ocidente, cuja memória, a memória da Idade Média, ela é construída e reconstruída segundo as circunstâncias de épocas posteriores. Isso quer dizer o quê, Diego? A gente tenta viver a Idade Média como se a Idade Média fosse tirada pelo nosso tempo, ou pelo tempo de que é produzido. Depois da Idade Média veio, por exemplo, o Renascimento. E os homens do Renascimento, eles olhavam para a Idade Média como se a Idade Média fosse o seu tempo. E eles tiravam algumas conclusões da Idade Média baseadas no seu tempo. Qual é o problema disso, Diego? Você incorre aí em um erro histórico grave. Porque até hoje a gente tem uma ideia de que a Idade Média é uma Idade das Trevas, por exemplo. Só que isso é uma construção que foi feita depois da Idade Média. Ou seja, é reconstruída segundo as circunstâncias de épocas posteriores. Depois do Renascimento veio o Iluminismo. O Iluminismo também construiu a Idade Média como algo negativo. No século XIX, a Idade Média é vista também como algo negativo. Somente recentemente é que se estuda a Idade Média com um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais crítico, de que foi um período, sim, de grandes avanços, mas que tinha suas limitações, e essas limitações eram limitações da época. Então, vamos entender aqui. Assim, desde o Renascimento, esse período que é a Idade Média, vem sendo alvo de diversas interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico que são produzidos, como, por exemplo, o Renascimento,
do que propriamente sobre o medievo. Então veja que coisa interessante, né? De novo, o tempo que veio depois da Idade Média constrói uma memória que diz mais respeito sobre o período em que foi produzida essa reconstrução do que da Idade Média propriamente dita. Por quê, Diego? Às vezes a gente acaba colocando vícios ou paixões ou algum tipo de ideia que tenta reconstruir a Idade Média como sendo algo positivo ou negativo, mas que não representa de fato o que foi a Idade Média, e sim o que as interpretações das épocas posteriores falam sobre o que foi a Idade Média. Aí ele pergunta assim, um exemplo acerca do que está exposto no texto acima é, então ele quer um período posterior à Idade Média que fale ou tente resgatar uma memória da Idade Média, certo? E que essa reconstrução fale mais sobre o período em que foi construída a memória do que propriamente dito sobre a Idade Média. Aí ele diz assim na letra A associação que Hitler estabeleceu entre o Terceiro Reich, que é a Alemanha nazista de 37 para frente, 33 mais ou menos, 1933, e o Sacro Império Romano-Germânico, que foi um grande império que deu origem, sim, a parte da história do povo alemão durante a Idade Média, durante 1000 anos da Idade Média, praticamente. O Sacro Império Romano-Germânico foi uma região de muito desenvolvimento, foi uma região onde se desenvolveu o povo germânico e parte do que hoje é a Alemanha tem origem aí. Então, quando Hitler tentou fazer esse estabelecimento, ele tentou fazer o seguinte, se o império é do Terceiro Reich, quer dizer que já tem que ter existido o primeiro e o segundo. O primeiro Reich foi o império do Sacro Império, ou seja, esse da Idade Média, que durou 1000 anos. Quando Hitler tentou criar o Terceiro Reich, quando ele cria o Terceiro Reich, ele está tentando resgatar essa memória. E eu entendo mais sobre o Terceiro Reich, propriamente dito, do que sobre o Sacro Império, que durou 1000 anos na Idade Média. A alternativa correta é sim a letra A. A título de curiosidade, o Império do Segundo Reich, ele é formado mais ou menos em 1870 e dura até o final da Primeira Guerra Mundial. Como durou pouco e Hitler coloca muita culpa da derrota alemã humilhante da Primeira Guerra Mundial nesse império, ele tenta apagar essa memória. Então, veja só, essa alternativa ela me mostra, sim, um período posterior, que é o Terceiro Reich, à Idade Média, mas que tentou resgatar uma memória que seria uma memória coletiva de grande duração ou de prosperidade do povo germânico. Então, a alternativa correta, a letra A. Diego, qual é o erro das outras alternativas? Vamos entender as outras alternativas. A letra B diz assim, ó, um exemplo acerca do que está exposto no texto acima é o retorno dos valores cristãos medievais. Então, ele está dizendo que foi resgatado esses valores cristãos medievais presente nos documentos do Concílio do Vaticano II. Esse Concílio do Vaticano II é uma reunião entre a alta cúpula, os membros da alta cúpula do Vaticano, e que teria ocorrido entre os anos de 1961 até 1965. A tentativa aqui é uma reunião para tentar mudar algumas práticas da Igreja Católica, e essas práticas elas não se aproximam da Igreja Católica da Idade Média. Ela tenta se afastar. Então, não há aqui uma intenção nenhuma de relembrar alguma memória da Idade Média ou coisa parecida. Essa alternativa ela só fez mexer um pouco com sua cabeça. Ela está totalmente fora de contexto. Assim como também a letra C. Desculpa, pessoal. Acompanha comigo aqui. Um exemplo acerca do que está exposto no texto acima é a luta dos negros sul-africanos contra o apartheid. Opa, isso ocorreu mesmo até 1991 praticamente. Você tem uma luta muito forte dentro da África do Sul, em que os negros tentavam buscar direitos civis. Só que olha o que disse o texto. Essa luta dos negros sul-africanos contra o apartheid, ela está inspirada por valores dos primeiros cristãos. A alternativa está falsa, minha gente. A inspiração é uma inspiração em direitos civis básicos, ou seja, a base de todo o direito democrático, a igualdade perante a lei. Independente do indivíduo ser negro, independente do indivíduo ser branco, ele está se embasando no direito. Aí seria uma prática mais iluminista, alguma coisa do tipo, ou até mesmo
uma busca de uma isonomia, tal qual ocorreu, por exemplo, na cidade de Atenas, na Antiguidade, enfim. Ela foge totalmente esse contexto, essa alternativa, porque não há essa associação da luta desses negros, sul-africanos, que lutavam contra o apartheid, associada aos valores dos primeiros cristãos, da formação do cristianismo na Roma Antiga. Então a alternativa está fora de contexto. Vê o que diz a letra D, ó. Ela fala sobre o fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, então ele está falando de um período ali de 1800, basicamente, né, quando Napoleão está em ascensão, que se justificava na amplitude dos poderes que tivera Carlos Magno. Napoleão, quando se torna imperador da França, ele resgata uma questão da Roma Antiga. Ele se proclamou imperador numa intenção de resgatar o que foi a Roma Antiga. E a Roma Antiga foi na Antiguidade. Carlos Magno foi, sim, um grande estadista da Idade Média, mas Napoleão Bonaparte ele não vai se inspirar nesse político francês. Inclusive, tem umas histórias aí, umas lorotas que a gente sempre gosta de contar em história, que Napoleão teria chegado para o escultor mais importante da França na época dele e dito que queria uma estátua do estadista mais importante da França. Aí o escultor disse assim, então o senhor quer uma estátua do Carlos Magno? Ele fez, não, alguém mais importante. Aí ele vai buscar lá em Carlos Martel. Não, então é Carlos Martel, que é um dos pais da França, do povo da Europa. Ele disse, não, alguém mais importante. Aí o escultor se ligou que era para ser Napoleão. Ele fez, é Napoleão Bonaparte, assim mesmo na terceira pessoa. E Napoleão fez, é esse daí mesmo. É claro que essas histórias elas são cheias de firulas e tudo mais, mas mostra que Napoleão ele não tenta necessariamente uma associação com esses indivíduos da Idade Média, e sim mais com o resgate da Antiguidade. A letra E, ela fala sobre a tradição heróica da cavalaria medieval, que foi afetada negativamente pelas produções cinematográficas de Hollywood. Então, vê só, alguns colegas na internet, eles acabam tentando trazer essa questão também como uma possível questão verdadeira, mas veja só. Quando ele fala dessa tradição heróica de cavalaria, uma tentativa que Hollywood tem de representar, ela necessariamente não entra com uma memória. Por quê, Diego? Porque não é uma ideia de um resgate propriamente dito. Existe a licença que se faz quando você está se fazendo um filme. Então, nesse caso aqui, essa alternativa está falsa, porque existe sim a representação, ela pode ser negativa ou positiva, mas quando se produz um filme, necessariamente você tem a licença poética. Então, a alternativa letra E ela acaba ficando falsa. A mais completinha, mais redondinha, letra A, essa alternativa. Uma das questões mais difíceis. Nós temos outras questões difíceis, a maioria dessas questões elas são sempre envolvendo memória. Mais para frente, com certeza, eu coloco uma outra bateria de questões, com questões do Enem, inclusive, que estão faltando nessa bateria. Vamos para a nossa terceira questão. Ela diz assim, a Praça Luís XV é a maior praça pública de Paris, inaugurada em 1763, então durante o absolutismo ainda, tinha em seu centro uma estátua do rei. Situada ao longo do rio Sena, ela é a interseção de dois eixos monumentais, de duas partes importantes da cidade de Paris. Bem nesse cruzamento está o obelisco de Luxor, decorado com hieróglifos que contam os reinados dos faraós, Ramsés II e Ramsés III. Ambos viveram na antiguidade e não pertence necessariamente à cultura francesa. Não esses dois faraós, mas o obelisco, ele hoje pertence à cultura francesa por uma outra questão. Vamos entender. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo francês. E em 1836, instalado na praça, diante de mais de 200 mil espectadores e da família real. Então, veja que coisa interessante, né? Ele menciona a construção a inauguração desse obelisco, certo? E ele não pertence à cultura francesa, mas ele é inserido na cultura francesa a partir de 1829 e 1836, quando ele é oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo da França. Aí veja o que pede o enunciado. A construção do espaço público da Praça da Concórdia, que é a Praça Luís XV,
ao longo dos anos, manifesta-se. Então, ele quer saber como foi construído esse espaço de memória, esse espaço público, na mente ou na mentalidade da população francesa. Ele se manifesta como, letra A, um lugar de memória na história nacional. Não é da história nacional, é na história nacional. Então, diversos eventos ocorrem nessa praça, como, por exemplo, a inauguração de um obelisco de uma cultura que, mesmo não pertencendo à cultura francesa, mas está presente aí, se manifesta como um presente dado por um outro povo, alguma coisa do tipo. Por que a letra B está falsa? De caráter espontâneo das festas populares. Ele não menciona a manifestação de eventos de festas populares. A inauguração de um monumento é uma coisa. Agora, uma festividade que acontece sempre, aí é outra coisa. Letra C, ó, a lembrança da antiguidade na cultura local. Veja como ele já mudou, ó, da cultura local. Isso não pertence à antiguidade da França. Pertence à antiguidade do Egito, mas que foi inserida a partir dos 29, em 1836, na cultura francesa. Então, a alternativa está falsa porque não é lembrança de antiguidade nenhuma do local francês, e sim do Egito. D. O triunfo da nação francesa sobre os países africanos. Falso. Esse obelisco ele não conta essa história desse triunfo. Ele conta a história de quê, minha gente? Ele conta a história do Ramsés II e do Ramsés III. Então, não tem necessariamente nada diretamente ligado à França. E letra E, o declínio do regime de monarquias absolutas, ou de monarquia absoluta. Falso, porque quem inaugura é a família real. Essa história da França, da Revolução Francesa, que foi de 1789 até mais ou menos 1870, ela é bem complicada, porque vai e volta, a monarquia absolutista ela vem, volta, você tem uma série de outros eventos políticos aí. Então, desse período, que é exatamente o período que está aqui em análise também, ó, da inauguração do obelisco na praça, é totalmente complicada essa situação. Aí aqui vale lembrar e salientar para vocês que sim, tem um declínio da monarquia absolutista, mas veja quem está inaugurando, né? É a própria família real que está inaugurando a vinda do obelisco para a praça. Seguindo. Quarta questão, dá pausa no vídeo aí, tenta responder e segue o modelo. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. Isso aqui é bem interessante, como paisagem cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IPHAN explicou que, aí vem a deixa, qual é o motivo do Rio de Janeiro ter se tornado esse patrimônio, né? A paisagem carioca, então ele está falando da paisagem, pega a parte natural e a parte urbana, porque tem essa característica, o entorno ambiental e a parte arquitetônica. Então, a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira. Quando ele usa a expressão civilização, ele está falando da parte cultural, que é uma parte não material. Então, há uma mistura do que é material, que é a paisagem, com características culturais. Então, eu tenho aqui os dois tipos de cultura, a cultura material e a cultura imaterial. Com sua originalidade, aí originalidade são características abstratas, e se abstrato é imaterial, desafios, contradições e personalidades. Tudo isso são características, repito, abstratas. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvos de ações integradas, visando a preservação de sua paisagem cultural. Então, eu quero sempre, na questão agora, a parte que fala sobre a cultura material e a cultura imaterial. Por quê, Diego? Porque ele pegou essas duas características para classificar o Rio de Janeiro como paisagem cultural. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial se deriva de quê? Alternativa A, da presença do corpo artístico local. O corpo artístico seria apenas a população. Então, nesse caso, era só imaterial. Alternativa
Falso. Imagem internacional da metrópole, é o que nós queríamos passar, o que é o Rio de Janeiro, não necessariamente, isso não é o que faz de nós uma cultura imaterial. Herança de períodos da ex-capital do país. Sim, o Rio de Janeiro foi ex-capital do país, mas não necessariamente é por conta desse contexto que ela está se tornando esse patrimônio. Falso. Diversidade de culturas presentes na cidade. A diversidade cultural ela mostra somente a parte imaterial. Está faltando o quê, Diego? Está faltando a parte material. E aí, ó, a relação entre sociedade, que é a parte natural, imaterial, desculpa, e natureza, que é a parte material, de caráter único, ou seja, de caráter singular. Isso é o que faz uma coisa ser patrimônio, minha gente. Quando só existe uma coisa dessa no mundo todo, ou seja, quando é praticamente único essa situação. Então, a alternativa correta, letra E, tá bem? Dá pausa aí na quinta questão, no vídeo, perdão, né? Responde a quinta questão e depois a gente dá sequência, certo? Baixa o material pelo link que eu estou colocando na descrição do vídeo. Ele diz assim, ó, primeiro texto. Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança. Ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua de sua janela ou da sua varanda. Passa horas no trocador a arrumar o seu complicado penteado, um número igual de horas praticando piano e mais outras na sala de aula, na sua aula, perdão, de francês ou de dança. Então ele está mostrando aqui o que seria uma mulher da corte do Rio de Janeiro em pleno os 1800. O que seria, né? Uma mulher da corte, uma mulher nobre, com todas essas coisas de fazer piano, aula de francês, dança e tudo mais. Ela vai ao teatro, ela vai à dança e tudo mais. Aí agora uma mulher de forma genérica, certo? Isso aqui não é da corte, não é de praticamente nenhum lugar mais específico. É uma mulher genérica, uma característica genérica, tá bom? Ele diz assim, ó, as janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas. Então ele está dizendo que as trancas das casas não eram cadeias confessas, objetivas, positivas, mas eram pelo aspecto e pelo seu destino. Isso aqui é uma característica bem interessante quando ele menciona essa coisa do destino, né? Não eram propriamente ditas cadeias, mas parecia. Grandes gaiolas, onde os pais e os maridos zelavam, sonegavam à sociedade as filhas e esposas. Então ele está mostrando como é que se dá esse isolamento da figura feminina durante o período dos 1800. Os dois textos mencionam, ó, essa fase dos 1800, que é a fase do Brasil Império. Então a gente sabe que há uma sociedade machista, há uma característica de gênero. Então ele diz assim no enunciado, ó, a representação social do feminino comum nos dois textos, ou seja, o que é igual nos dois textos. Alternativa A diz assim, ó, a submissão do gênero, ou seja, que o feminino está sempre dentro de uma ideia abaixo do homem, pelo menos para a época, certo? E aí o que é que você tem aqui? Nesse primeiro texto, a gente tem o que se espera de uma mulher da corte. Era o que se esperava dela, que ela fosse, como é que eu posso dizer, se enquadrasse, desculpa pessoal, dentro desse contexto. De um contexto de que ela é submissa, né? De submissão. Então, a submissão de gênero apoiada pela concepção patriarcal de família, ou seja, de que a família tem como centro de mando, de ordem, o patriarca, que é o pai. Alternativa correta, letra A. No Brasil, essa característica ela perdura até hoje na maioria das famílias. E é uma coisa que a gente vai ver depois na questão de número 10, que é uma barreira que está se buscando romper, certo? Então, alternativa correta, letra A, há uma submissão sim de gênero, porque o que se espera da mulher seria isso. A letra B fala do acesso aos produtos de beleza em decorrência da abertura dos portos, alternativa totalmente fora de contexto. Sim, ocorreu a abertura dos portos em 1800, mas não necessariamente tem nada a ver o que está no texto com, ou pelo menos o que ele pede, né, a representação social do feminino e o que está igual. O texto 2, por exemplo, nem fala de beleza, só fala de que elas estão sonegadas à sociedade porque elas ficam presas, enclausuradas em casa. A letra C fala da ampliação do espaço de entretenimento voltados às distintas classes sociais. Falso, né? A única parte que ele fala de entretenimento aqui é no texto 1,
para a sociedade elitizada, né? Para a parte elitizada da sociedade. O texto 2 ele é mais genérico, ele fala de mulheres e esposas de uma forma geral. Então, tanto o pobre quanto o rico, então não é comum nos dois textos. A D fala sobre a proteção da honra mediada pela disputa masculina em relação às damas da corte. De novo, isso não aparece em nenhum dos dois textos, essa coisa de uma disputa pela honra, uma proteção da honra, totalmente fora de contexto. O texto 1 ainda menciona alguma coisa de uma elite, mas o texto 2, de novo, vou enfatizar nisso, é um texto genérico. E a letra E fala sobre a valorização do casamento cristão, respaldado pelos interesses vinculados à herança. Totalmente também falso, fora de contexto, ele não menciona herança em lugar nenhum, ele não menciona nada de características cristãs necessariamente. Então, alternativa letra E, falsa. Seguindo. Sexta questão bem interessante, ela tem um viés mais voltado para uma reflexão de lutas de classes. E ela diz o seguinte: quem construiu a Tebas de 7 portas? Ele está mencionando, então, Tebas da Grécia Antiga. Isso aqui é importante. Nos livros estão o nome de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Então, a questão, o texto aqui se pergunta, né? Se foram os reis que construíram a Tebas ou se foram os trabalhadores que arrastaram os blocos de pedra, né? Fica subentendido. E a Babilônia, várias vezes destruída, quem os reconstruiu tantas vezes? Em que casa da Lima Dourada, ou em que casas da Lima Dourada, moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? Então ele menciona a China, ele está mencionando aqui o Império Inca, ele está mencionando aqui os impérios mesopotâmicos, e por último, né, a grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Sobre quem triunfaram os Césares? Então os imperadores romanos triunfaram sobre quem? Quem são os grandes derrotados da história? E aí ele diz, né, partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor, então ele está pedindo um exercício, ó. Parta da reflexão de um trabalhador que está lendo um livro de história e no livro ele só encontra o nome dos grandes reis, dos grandes estadistas, certo? E aí ele diz, ó, o autor censura a memória construída, uma memória que tentou se preservar, que é uma memória dos grandes nomes da história, os reis, os imperadores, as grandes conquistas, sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. Essa crítica, que é a censura que está sendo feita, refere-se ao fato de que, então vamos tentar pegar isso aí, tá bem? Na alternativa A e B, você tem duas características da história metódica, só que, nesse caso, ele não está te pedindo uma história metódica, ele está te pedindo uma história mais marxista ou uma história voltada para a ideia dos análises. Se ele não disser no texto que ele quer uma alternativa verdadeira como sendo a metódica, você vai considerar qualquer alternativa que seja de história metódica como falsa. Ou seja, voltando aqui, esse positivismo aqui, ó, a gente viu que se tiver no texto ele está falso, se ele tiver em alternativas ele está falso. Vamos ver aqui o que é que ele quer na questão. Os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória. Por que isso está falso, Diego? Porque os agentes históricos são todos os homens de uma sociedade. Todos os membros dessa sociedade são agentes históricos. Então, não seriam necessariamente eles. O trabalhador está sentindo falta de se encontrar na história. Certo? Essa é a reflexão, é a crítica da censura que se faz. B. A história deveria se preocupar em memorizar o nome de reis. História que memoriza, ó, detestável esse tipo de história. Quando eu estudei, na minha época, ainda era assim. Se houver assim, também não. Ou dos grandes, ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. Alternativa também falsa. Isso aqui é uma história metódica, né, que tenta criar uma linearidade, uma linha do tempo, em que você tem o começo, o auge do desenvolvimento, depois a crise, e por aí vai. Então, não é assim que funciona mais a história. C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas, olha a crítica aqui, ó, sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que as construíram. Verdadeiro.
Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, quem construiu a Tebas de Sete Portas? No livro está o nome dos reis. Cadê o nome dos trabalhadores? Ah, professor, mas ninguém coloca não, até hoje, né? Recentemente eu visitei a usina de Xingó, está lá o nome de quem construiu a usina, mas não dos trabalhadores necessariamente, né? Está o nome da gestão do governo que foi construído a usina. Então fica aí a ideia. Seguindo. Letra D, por que está falso? A alternativa verdadeira é essa, né? A crítica é essa que se faz. Os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão. Olha o preconceito. Não é porque o cara é trabalhador que ele não pode ter senso crítico, não. Ele pode sim ter senso crítico, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. Podem até estar distantes no tempo, né? Mas elas são presentes em características, né? Até hoje a gente tem características romanas, gregas, sumerianas em nossa sociedade. E letra E, as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Falso. Eu fiz questão de destacar, olha, Tebas é Grécia, Babilônia é Mesopotâmia, Império Inca, China, Roma. Todas essas são civilizações importantes e que a gente estuda em história. Então, não é porque elas permanecem sem ter sido alvo de pesquisas. São as civilizações mais estudadas e pesquisadas no mundo. Vamos lá, próxima questão, dá uma pausa no vídeo, responde a sétima questão e vem comigo. Eles dizem assim, ó, as ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, além de significativas para a identidade cultural dessa região, são úteis a investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos antigos revoltosos. As ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por que elas foram consideradas uma cultura material? Por que elas foram consideradas uma cultura material? Então veja só que ele deu o comando, viu? Quando ele faz isso aqui, ele limita você. Não pode ter nada de cultura imaterial. Aí ele diz assim na letra A. Ela reúne um conjunto de objetos, é cultura material, arqueológicos, o que eu encontro nas escavações, parte quase que não sai, do Arraial de Canudos, ele está submerso, certo? Virou uma represa. E paisagístico, eu disse anteriormente que todo o patrimônio paisagístico, que pega o entorno ambiental também e a parte arquitetônica, ele é considerado cultura material. Alternativa correta, letra A. Por que as outras estão erradas, Diego? Acervo de museu, tudo bem. Existe sim acervo que pode ser usado em museu lá? Existe. O problema é que isso aqui é uma cultura imaterial, ó. Acervo bibliográfico, a bibliografia, a vida das pessoas que viviam em Canudos. Então a alternativa está o quê? Está falsa. Núcleo urbano, beleza, olha aí, ó. Núcleo urbano é a parte arquitetônica. Sim, aquilo já foi o núcleo urbano, é material. O problema é que etnografia são entrevistas. E aí, entrevista é saber um pouco também da vida dessa sociedade. E aspectos da vida é cultura imaterial. Ele quer apenas a cultura material, tá bem? D. Práticas e representações de uma sociedade. Uma prática e alguns tipos de representações são culturas imateriais. Então, a alternativa está o quê? Falsa. Expressões e técnicas, a gente viu na primeira questão que toda técnica é uma cultura imaterial. A alternativa já está falsa daqui. De uma sociedade extinta. A sociedade de Canudos, necessariamente, ela não foi extinta, não. É a sociedade nordestina. Ela é um traço dessa sociedade tão sofredora. Então, a alternativa da questão 7, correta, letra A, ele quer só cultura material. Essa oitava questão, ela representa um pouco do que eu falei para vocês da escola metódica, né? Vamos ver o que é que ele pede aqui. Na verdade, ele não pede a escola metódica, ele não especifica. Se ele não especifica, ele quer a escola dos análises. Mas tem alternativas que são de escola metódica, então a alternativa vai estar o quê? Errada. Certo? A alternativa é o ABCDE, tá bom? Aqui só ABCD. Para escrever a história, é necessário reunir fontes ou testemunhos, que são objetos e documentos. Então, ele está dizendo que toda fonte histórica é um objeto ou um documento, que ajudam a compreender um contexto em determinado período. Eles ajudam a compreender, através da análise do documento, né, esse período histórico que está se estudando.
Pessoal, hoje eu estou com a coordenação motora horrível, desculpa. Sobre as fontes documentais, que é a fonte histórica, um documento importante que serve de pesquisa, é correto afirmar que, alternativa A, não variam de modo algum. Falso, varia sim. Eu dou sempre o seguinte exemplo, né? Supondo que está se fazendo aí uma pesquisa no Palácio da Guanabara e encontra lá um porão com um monte de documentos sobre o período Vargas. Aí eu pergunto, esse documento ele vai variar ou não vai? Vai variar. O documento não, né? Mas o que a gente sabe da história de Vargas, isso pode mudar. Um documento novo, ele muda totalmente a forma como a gente entende a sociedade. Então, uma fonte nova, ela pode sim mudar. Ou então, a forma como eu olho para um documento, né? De repente eu descubro aí que esse documento ele não é válido, ele é forjado ou alguma coisa do tipo. Então, não variam de modo algum e devem ser documentos escritos e registrados pela autoridade competente da época e do local em que fazem parte. Olha aqui essa coisa do registro da autoridade competente da época, é isso aqui, ó. É o que eu chamei de fontes ou documentos oficiais. Essas fontes, esses documentos oficiais são aqueles que são produzidos pelo Estado. Isso referencia uma história metódica. Se vai para uma história metódica e ele não está pedindo isso como verdadeira, a alternativa vai ser falsa. Espero que vocês tenham entendido isso. A gente vai repetir muito isso em algumas questões mais à frente. Não nessa bateria de hoje, mas na bateria depois que eu estou preparando para o SSA, mas que serve muito para o pessoal do Enem. Letra B. São criadas e elaboradas criteriosamente para fins de escrita. Não, é para fim de análise. A gente fez essa ideia agora. Ó. Eles ajudam na compreensão de um contexto, certo? Por arqueólogos, etnólogos, paleógrafos e paleontólogos. A alternativa, então, está falsa, porque não é para fim de escrita, é para fim de análise. Ele diz aqui que os documentos são variáveis, ou são várias as documentações, como fontes escritas, fontes orais, narrativas e os mitos populares e de diferentes tipos de imagem. Verdadeiro, tudo é história. Eu disse, olha, se a questão não especificar que ele quer a escola metódica, é escola dos análises. Alternativa, letra C. São vários os tipos. A letra A diz que não variavam as fontes históricas, variam sim. Então está aí um paralelo entre uma questão e outra. A alternativa correta, a letra C. Uma sugestão aqui, no próximo dia 17, salvo melhor juízo, a confirmar depois nos grupos, nós teremos aí uma aula sobre mitologia, certo? Então fica aí para vocês a ideia. E qual é o erro da letra D? São os mapas geográficos e históricos e as linhas temporais cronológicas específicas de calendários geomorfológicos. Veja bem, a gente usa sim esse tempo físico, esse tempo que a geografia, nossos irmãos da geografia nos empresta, sim. Mapas são importantes, mas a gente interpreta de uma forma um tanto diferente dos nossos colegas geógrafos. Existe o tempo histórico e existe o tempo natural. Geralmente o pessoal da geografia ele fica mais preso à ideia do tempo físico, que é o que a própria geografia, os estudos geográficos eles vão trazer. Nós historiadores buscamos mais uma ideia de um tempo histórico, de um tempo humano, criado, interpretado pelo ser humano, certo? Próxima questão. Questão 9, essa daí bem simples, diz o seguinte. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria Nirod, no Iraque. Quem destruiu foi o Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos. E, gente, se é sítio arqueológico, o que é que eu tenho de cultura lá? Qual é o patrimônio? O patrimônio ele é material. Quase que não sai. Material. Vou deixar só assim. Uma área reconhecida como um dos berços da civilização. A Unesco é especialista e especialistas condenam a destruição da cidade assíria, então da cidade, o que foi destruído foi a parte material, pelo Estado Islâmico. Aí ele diz assim, ó, que tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para a população do país, como o Iraque, a destruição de quê? O que está sendo destruído, minha gente? Está sendo destruído o patrimônio histórico. É bem simples. Não é ou não está sendo destruído a igualdade cultural,
homogeneidade cultural aqui não é o que está sendo destruído. O que existe, na verdade, é uma diversidade. Se fosse isso, até era uma diversidade que teria sido destruída. Um controle ocidental não está destruindo isso, ou não era esse o objetivo, certo? Do controle nosso ocidental, ou nós ocidentais. Unidade étnica não está se destruindo isso, se destruiu o patrimônio, ou uma religião oficial também não, certo? O que se destruiu foi um patrimônio material, porque foi a parte histórica ou a parte arqueológica, tá bem? Então, alternativa correta, letra B de bola. Última questão do nosso material da pausa, essa aí foi uma das questões polêmicas do ano 2015, né? Um texto da Simone de Beauvoir, que diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí essa frase é forte, para entender ela necessita uma análise bem profunda. O conceito de gênero, por exemplo. Nenhum destino biológico, então nascer mulher necessariamente dita, ou feminino, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização, isto é, o conjunto de memórias e símbolos que a civilização cria. Se é criado culturalmente, isso pode mudar. Esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. Ou seja, a tentativa que o homem tem de se impor perante o feminino. É uma construção social voltada para privilégios do homem ou do macho. Então, na década de 1960, a proposição da Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social. Opa, ele quer saber qual movimento social que foi estruturado a partir dessa proposição feita pela Simone de Beauvoir, certo? Teve como marca. Hoje a gente sabe que existe sim algumas ações do Poder Judiciário que criminaliza a violência sexual, mas isso foi hoje e não na década de 60. Então a alternativa, a letra A, está falsa, porque não é esse o movimento social que se busca. Hoje a gente sabe que existe sim uma pressão feita no Poder Legislativo que serve para impedir, por exemplo, a jornada de trabalho feminina ou que traz benefícios para a figura feminina nessas jornadas de trabalho dupla. Mas não foi o que ocorreu, não é esse o movimento social da década de 60. Então a alternativa está falsa. O que ocorreu na década de 60 foi a organização de protestos públicos para garantir igualdade. E a partir dessa igualdade de gênero que se busca, é que a gente consegue necessariamente o que a letra A e a letra B falavam. Então a alternativa C é verdadeira. Ele fala da oposição de grupos religiosos para impedir o casamento homoafetivo, não tem nada a ver necessariamente, embora acaba que os movimentos eles acabam depois levantando a mesma bandeira, já que são movimentos de minorias, os homossexuais e os movimentos de gênero feminino, no caso aí da ideia da luta feminina. E a letra E, o estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Também não, nesse caso aqui, o que ocorreu foi um movimento social, que é uma a gente viu na letra C, que busca a igualdade de gênero. Então, meus caros, é basicamente isso que a gente tinha para o dia de hoje. Eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais. E a gente vai mais à frente colocando outros vídeos. Um forte abraço, fiquem em casa, excelente quarentena para todos.